diz assim a palavra de Deus. Salmo de número 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntem-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derribam os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, luz da vida. Vamos orar? Deus, diante da tua palavra lida neste momento, ilumina nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender as verdades espirituais que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, Pai. Sabemos das nossas limitações, da nossa incapacidade por nós mesmos, mas sabemos também que o Espírito Santo do Senhor, aquele que habita em nós, é poderoso para falar da maneira com que lhe aprouver a cada vida, a cada coração, a cada um que nos acompanha e que recebe esta mensagem neste momento, Pai. Que seja um instrumento nas tuas mãos para abençoar aqueles que estão recebendo a tua palavra, apesar de ser quem eu sou, das minhas limitações, das minhas imperfeições, mas que o Senhor traga graça, bênção e edificação sobre aqueles que estão buscando o Senhor, buscando alimento na palavra do Senhor, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, com toda certeza, todos nós temos determinados conselheiros em nossas vidas. Nós buscamos alguns conselheiros, nós buscamos conselhos, mas o problema é que nem sempre esses conselheiros são bons para as nossas vidas. Um exemplo, algumas pessoas, elas são dirigidas pela culpa. Outras pessoas, elas são dirigidas pelo ódio, pela ira. Outras pessoas já são dirigidas pela amargura, pelo ressentimento. E se for a culpa que domina o nosso coração, certamente nós seremos guiados pelas suas sugestões e nós viveremos uma vida com um complexo sentimento de culpa. Se é a amargura que domina o nosso coração, nós viveremos a nossa vida sob essa ótica, a ótica da amargura. E se é o ódio ou a ira que domina o nosso coração, meus irmãos, facilmente nós nos tornaremos um dos 7 anões daquela fábula infantil, o zangado. E aí, todas as coisas com as quais nós lidamos, nós vamos lidar na ótica do mau humor, na ótica da bronca, na ótica da ira e do ressentimento. Mas, inegavelmente, a maioria das pessoas hoje estão sendo dirigidas pelo medo. É difícil encontrar uma pessoa hoje que não esteja com medo.
As pessoas estão com medo de ir para a igreja, mas assim, parece que o medo é só a igreja, né? Infelizmente. Mas as pessoas estão com medo. As pessoas hoje estão sendo dirigidas pelo medo. Ainda mais nesses dias de pandemia e de agravamento desta pandemia. E aí várias perguntas e inquietações podem surgir em nosso coração, trazendo medo, insegurança, imprevisibilidade. Mas a questão é, o medo é real e presente. E este texto que nós tomamos para meditação neste momento nos fala justamente sobre isso, o medo. E quem teve medo aqui foi o grande Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que neste contexto ele está com medo. Ele demonstra, verbaliza o seu medo, ele não esconde o seu medo, porque ele teve que fugir do território de Israel, pois era perseguido pelo rei Saul, e ele foge para a região de Gates, território dos filisteus, tradicional inimigo do povo de Deus. E as coisas estavam bem. Davi estava bem, tranquilo, escondido, refugiado. Mas o rei Aquis, ele descobre a identidade de Davi. Ela é descoberta. Então surgem ameaças de morte sobre a vida de Davi. Você pode acompanhar este contexto lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 21, por volta do versículo 10 ali para frente. E para escapar dessa sentença de morte, o que Davi tem que fazer? Davi se finge de louco. Davi vira os olhos, Davi começa a babar, Davi começa a ter atitudes de alguém que está completamente fora das suas faculdades mentais, alguém completamente louco. E aí as pessoas o viram daquela forma e o deixaram livre porque ele estava louco. E o rei diz: acaso já não tem doido suficiente aqui no palácio? Vocês me trazem mais um louco aqui? E assim Davi é livre da morte. Mas queridos, que situação! Podemos até dizer que situação patética. O grande rei Davi, em virtude do seu medo, ele se finge de louco para poder sobreviver. E aí algumas observações nós podemos fazer aqui neste texto a respeito do medo, que vão nos ajudar a lidar com o medo que é real neste momento que nós vivemos. E a primeira observação aqui, eu já até disse, o medo é real. Queridos, o medo é algo real. O medo é algo que existe. Eu ouço pessoas dizerem: eu não tenho medo de nada. Tem sim, porque o medo é real. O medo existe. O medo é de verdade. Olha o versículo 3 aqui do texto que nós lemos: em me vindo o temor. É Davi quem está dizendo isso. Em me vindo o medo. Quando eu estava com medo, quando eu senti medo. Irmãos, às vezes nós queremos ser super-homens, né? Super crentes, pessoas super espirituais. Não, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. E aí nós desafiamos de maneira errônea a circunstância, a situação, e sofremos as consequências. Mas o texto aqui nos mostra Davi, o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele não nega a realidade do medo. Muito pelo contrário, Davi apresenta neste texto o seu medo diante dos homens. Por isso que ele diz: em me vindo o temor. Ele revela o seu medo. Ele revela que naquele momento ele estava assim com medo. Ele estava assim preocupado. E ele revela isso. O medo é real. E até mesmo importante. Porque o medo, em certo nível, ele vai gerar prudência. Ele vai gerar cautela. Ele vai gerar cuidado. Porque nós temos medo. Então nós seremos prudentes. Nós seremos cuidadosos, nós seremos cautelosos.
Mas hoje se fala muito em negacionismo, principalmente os mais jovens, porque para os mais jovens parece que a morte é uma realidade que nunca vai chegar para eles. E infelizmente, por falta de medo, eles estão se entregando a aventuras, se expondo a aventuras e risco, de modo com que suas vidas estão em perigo e colocando também a vida de outras pessoas em perigo, por causa dessa falta de medo da morte. A negação do perigo leva as pessoas a viverem uma vida de riscos. E a Bíblia nos orienta, meus irmãos, em Provérbios 27, verso 12. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O contexto no qual nós estamos inseridos, meus irmãos, é real. Neste momento, todos nós, inegavelmente, nós nos sentimos de que forma? Fragilizados. Nós tememos pela nossa própria vida, tememos também pelas vidas daquelas pessoas a quem nós amamos. Temos medo. É errado ter medo? Claro que não. Ao escrever este salmo, Davi, ele sentia-se ameaçado. Versículo 2: os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. O ambiente político não era favorável, ele estava preso em Gate, território dos filisteus, tradicional inimigo do povo de Deus. Ele teve que se fingir de doido para se livrar da sentença de morte. Então, meus irmãos, a situação de Davi, ela estava bastante complicada. E então ele afirma: é me vindo o temor, nos mostrando que o medo é uma realidade. O medo é uma realidade. Por isso, não sinta vergonha em ter medo, não sinta receio de ter medo, não precisa esconder o seu medo. O medo é uma realidade. Davi diz: em me vindo o temor. Mas uma segunda observação também a respeito do medo aqui neste texto. O medo é uma realidade, ele existe, ele é real. Mas, segundo lugar, nós precisamos colocar o medo na dimensão correta. O medo é uma realidade existente, o medo é uma realidade presente, mas o medo precisa ser colocado na dimensão correta. Queridos, todos nós aqui já ficamos com medo ou assustados em algum momento de nossas vidas. Um diagnóstico negativo, um diagnóstico aí, uma notícia negativa que nós recebemos, aquilo que nós não queríamos ouvir, uma enfermidade, talvez nesse contexto um teste de Covid que dê positivo, reagente, e estamos infectados. E aí vem o medo, a preocupação, o medo de colocar quem nós amamos em risco também. Então nós sentimos medo. Mas o problema é que medo excessivo pode ser patológico. E ele precisa ser confrontado e precisa ser tratado. Medos reais, ameaças reais, precisam ser dimensionados e também esquadrinhados. Mas algo muito importante que nós precisamos entender é que muitos medos, eles surgem da nossa fragilidade emocional. E em algumas vezes ele é tão mal dimensionado que até nos impede de prosseguirmos em nossa caminhada. Como que nós vamos fazer, meus irmãos? Nós temos medo? Temos. É real? Sim. É verdadeiro? Sim. Mas ele precisa ser colocado na dimensão correta. Porque precisa trabalhar, porque precisa cuidar da família, porque precisa fazer as suas atividades. Eu não estou aqui defendendo nenhum lado, nenhum outro, mas nós precisamos ter a dimensão correta da situação que nós estamos inseridos.
E às vezes, irmãos, o medo que nós sentimos são criados por nós mesmos ou inculcados em nós por outras pessoas. Não são reais, são ilusórios e podem nos levar a uma verdadeira paranoia. E aí, por causa daquele excesso de medo, do medo fora do normal, aquele excesso de medo, por causa dele surgem aí teorias conspiratórias, senso de ameaça por todos os lados. Mas a palavra de Deus nos mostra: o medo é real, o medo é verdadeiro, o medo existe, mas o medo precisa ser colocado no lugar certo. Não negação, mas também não exagero. É isso que nós aprendemos aqui no texto. Precisamos colocar o medo na dimensão correta. Ele é real, ele é verdadeiro, ele existe, mas precisa ser colocado na dimensão correta. Não negar a existência do medo, mas também não o medo exagerado que nos paralisa e nos impede de prosseguirmos a nossa vida e a nossa caminhada. E por fim, o texto nos ensina também: o medo é real, o medo precisa ser colocado na dimensão correta. Em terceiro lugar, nós precisamos tratar corretamente o medo. No verso 3, Davi diz: em me vindo o temor, quando eu estava com medo, quando o medo chegou, o que Davi fez? Hei de confiar em ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ou seja, Davi, ele coloca o medo onde? No lugar certo. Ele coloca o medo na dimensão que poderia trazer solução. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Irmãos, o nosso socorro vem de onde? Vem de Deus, Criador do céu e da terra. Nosso socorro vem do Senhor. Deus é o Senhor soberano. Deus é quem capacita o homem nas várias áreas, na ciência, na psicologia, na psiquiatria, na medicina, na agricultura, nas artes, na música, na cultura. É Deus quem capacita o homem, meus irmãos. Por isso, quando vem o medo, nós precisamos olhar para Deus. É o que Davi fez. Quando vem o medo sobre ele, naquele contexto, fugindo de Saul, e ali agora a sua identidade é descoberta. Ele tem que se fingir de louco, mas o que ele faz? Além disso, principalmente, ele coloca a sua confiança em Deus. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Irmãos, ele coloca os olhos em Deus. E onde nós temos colocado os olhos neste momento? Parece que as pessoas hoje desviaram o olhar, tiraram o olhar daquilo que é essencial, do foco, que é Deus. A nossa preocupação está sendo disputas políticas. A preocupação está sendo disputa por poder. Até mesmo no meio religioso nós observamos líderes querem estar um em mais evidência do que o outro. Líderes querem se aparecer, mas não quer chorar com os que choram, não quer sofrer com os que sofrem, nem se alegrar com os que se alegram. A preocupação da maioria da liderança religiosa hoje é se aparecer, é estar em evidência. Enquanto isso, muitas pessoas estão aí com suas vidas dilaceradas, destruídas, e não recebem uma oração. Sabe, irmãos, em geral, o excesso de preocupação e de temor nos adoece, e chega ao ponto de se tornar idolátrico. E as pessoas idolatram o sofrimento, porque tem gente que se esconde nesta caverna da vitimologia e do sofrimento e faz disso o seu ídolo, toma conta do seu coração, vive em função
desse sofrimento. Nós olhamos muito para a tempestade, mas às vezes esquecemos de enxergar o Deus da tempestade, o Deus que está no meio da tempestade. Um exemplo, o apóstolo Pedro, quando vê o Senhor Jesus andando por sobre as águas, ele pede, e ele também vai andando por sobre as águas. Mas quando ele teve medo, o que acontece? Ele começa a afundar. Diz a Bíblia em Mateus 14:30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. O medo era real? Sim. Sim, claro que era. A situação era assustadora? Sim, claro que sim. Assim como hoje, o medo é real? É. A situação é assustadora? Claro que é. Mas enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou por sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a submergir. Então o seu problema foi parar de focar no lugar certo e olhar para o lugar errado. Ele começou a perceber quão grandes eram as ondas, mas se esqueceu de colocar os olhos no Deus que controla as ondas. Vivemos uma situação real, difícil, preocupante. Sabemos que não estamos imunes. A nossa vida pode sim ser ceifada, Deus queira que não, mas se for o momento, Deus irá nos recolher e nos tomar para si, irmãos. É por isso que nós não precisamos, não podemos tirar os olhos de Deus. Olhar para o Senhor. É Ele quem vai nos dar forças. É Ele quem estará conosco em todo e qualquer lugar ou situação que nós estivermos. As ondas eram enormes e ameaçadoras, com certeza. Mas o Deus que estava por trás das ondas era maior e mais poderoso. Assim como a situação hoje, ameaçadora, gigante. Mas o Deus que nós servimos é maior e mais poderoso do que isso. E Davi era realmente capaz de confiar em Deus, mesmo em momentos ameaçadores. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. E eu e você? Onde nós depositamos a nossa confiança? Você que nos acompanha neste momento, onde você tem depositado a sua confiança nesse exato momento? Interessante que Davi usa algumas razões aqui pelas quais ele poderia confiar em Deus. O versículo 4, Davi diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Davi nos ensina aqui que Deus está no controle de todas as coisas. Por que eu vou viver amedrontado? O que me poderá fazer aquilo que é mortal? Circunstâncias, enfermidades, adversidades, tudo isso não está nas mãos de Deus? Covid não está nas mãos de Deus? Tudo está nas mãos de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, chegou o momento de praticarmos aquilo que nós cremos, de vivermos na prática aquilo que nós cremos, de colocarmos em prática a nossa crença, a nossa profissão de fé. Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 8: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Odre é um recipiente feito de couro, onde se colocavam os líquidos, vinho, água. Não estão elas, ou seja, as minhas lágrimas, inscritas onde? No teu livro. Irmãos, apesar da realidade das ameaças,
Davi sabia que Deus trata nossas necessidades de forma pessoal. Ele está nos mostrando aqui que Deus nos conhece. E para ilustrar isso, ele nos diz que o Senhor conta todos os nossos passos. É uma metáfora muito interessante para descrever o cuidado de Deus, irmãos. Nós que somos pais, quando os nossos filhos começaram a dar os primeiros passos, o que nós fazíamos? O presbítero Eduardo, o presbítero Luciano, hoje não aguenta fazer isso mais por causa da coluna, a idade dos dois, né? Mas nós acompanhávamos assim os nossos filhos, para não cair e não machucar com a queda. E é assim que Deus faz, irmãos. Por isso que diz o texto aqui que Deus conta os nossos passos. Ele nos conduz ali, nos segura pelas suas mãos. Ele nos guia, Ele nos leva, Ele está conosco, Ele se preocupa conosco. Deus está nos observando a cada passo que nós damos, cada dia, cada momento da nossa vida, irmãos. Davi diz: Deus se preocupa conosco, Deus nos conhece. Deus recolhe as minhas lágrimas no odre. Ou seja, nenhuma lágrima é desprezada ou ignorada. Cada uma delas tem significado que se transforma numa oração. Deus não ignora as nossas lágrimas como as pessoas fazem. Talvez você tenha chorado muito no decorrer dessa semana sozinho. A esposa não sabe que você chorou. O marido não sabe que você chorou. Os pais não sabem o quanto você chorou. Os filhos não sabem o quanto os pais choraram. Mas Deus não ignora as nossas lágrimas. E diz o texto aqui, meus queridos irmãos, e isso é maravilhoso: não estão elas inscritas no teu livro? Todas as nossas lágrimas estão transcritas nos registros de Deus. Maravilha, irmãos. Verso 10 e 11: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Deus é grande, irmãos. Deus é grande. E Davi, meus irmãos, sabe o tamanho do seu Deus. Não estou dizendo aqui que Davi consegue dimensionar o tamanho de Deus, porque Deus é infinito, não tem como dimensionar o seu tamanho. Deus é eterno, isso é impossível. Mas o que o texto nos mostra é que Davi está falando aqui que o nosso Deus, que o seu Deus, o nosso Deus, não se trata de um Deus qualquer. Não é um Deus que precisa ser carregado, que precisa de luz para que seja iluminado. Não, muito pelo contrário. É um Deus que nos traz a luz, é um Deus que nos carrega, é um Deus que nos sustenta. Então a confiança de Davi não estava aqui alicerçada na instabilidade da sua riqueza, porque a riqueza vem e vai, acaba. A confiança de Davi não está aqui na vitalidade da sua saúde, porque a saúde vem e vai também. A confiança de Davi não está aqui na sua capacidade intelectual, porque com o tempo, apesar da experiência, mas já não temos as mesmas condições de antes. A confiança de Davi muito menos estava em ídolos ou outros deuses. A confiança de Davi encontra-se apenas e tão somente em Deus. E Davi contempla a grandeza de Deus e afirma: neste Deus ponho a minha confiança. Não é em um Deus qualquer, não é em um Deus pequeno, é um Deus que nos conhece, é um Deus que controla todas as coisas, é um Deus grandioso. É viver no temor, é ir de confiar em Deus. Neste Deus eu ponho a minha confiança. E eu e você, onde depositamos a nossa confiança?
E eu não poderia encerrar esta mensagem sem convidar você a olhar para Jesus. Quando Jesus enfrenta a cruz, Ele o faz sabendo de todo o sofrimento que Ele teria que enfrentar. Quando Ele momentaneamente deixa a glória eterna nos céus, Ele sabia exatamente o que Ele teria que enfrentar. Ele sabia da sua missão. O Senhor Jesus, Ele sabia que aqui Ele viria para morrer pelos pecadores e satisfazer a justiça deste Deus que é santo. Por isso a descrição de João Batista ao vê-lo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é aquele que é enviado para o sacrifício. Ele tira o pecado do mundo. Ele veio sabendo que iria morrer para a remissão dos pecados dos eleitos de Deus, daqueles que foram amados e escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Mas o medo se escancara diante dele. Ameaças por todos os lados, oposição das autoridades políticas, religiosas, oposição até mesmo do inferno. E ao ponto de Jesus no Getsemane orar, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E o evangelista Lucas, que é médico, registra que Jesus soa gotas de sangue. Jesus enfrenta o medo da solidão, do abandono, da dor física, da dor emocional. O medo chega de forma clara e profunda sobre Jesus. Mas os seus olhos estavam onde? Os seus olhos estavam em Deus. Os seus olhos estavam no Pai, que está acima de tudo isso. E assim como um rei que caminha triunfante para a coroação, ele caminha de forma triunfante para a cruz, porque os seus olhos estavam voltados para Deus. E na cruz ele se satisfaz no cumprimento da sua missão, porque ali ele nos via sendo redimidos através da sua dor, da sua morte, do seu sofrimento, do seu martírio. Mas ele enfrentou tudo isso porque em todo momento os seus olhos estavam voltados para o Pai. E ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a minha corrida, essa é a minha vontade, é isso que eu vim fazer. Seus olhos estavam em Deus. Onde estão focados os nossos olhos neste momento? Irmãos, Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo Deus. Deus continua assentado no alto e sublime trono. A história continua seguindo um plano divino, um cronograma divino, um propósito divino. O medo é real, as ameaças são reais, a morte é real, é dura, é cruel, é dolorosa. Por isso o salmista afirma: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Por isso, queridos, quando o medo chegar, e certamente chegará, confie em Deus. Nele, e somente nele, deve repousar a nossa confiança. Amém? Senhor, aprendemos na Tua palavra sobre a realidade do medo, Pai. O medo é real,
O medo existe. Mas o medo precisa ser colocado na dimensão correta. Não negá-lo, mas também não vivermos dominados por ele, Pai. O que nós precisamos, Senhor, é confiar no Senhor. Saber que o Senhor é quem pode, é o único quem pode nos sustentar neste momento de medo, neste momento de preocupação, neste momento de dor, neste momento de aflição, seja qual for a realidade que estivermos vivendo, Pai. Porque o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, Pai. O Senhor é aquele que nos conhece, que nos toma pelas mãos, que guia os nossos passos. O Senhor é aquele que recolhe todas as nossas lágrimas, Pai. Nenhuma passa desapercebida diante dos olhos do Senhor, Pai. Mesmo que sejamos ignorados pelas outras pessoas, Pai. Por isso, Deus, que possamos aprender, à luz deste texto que nós refletimos neste momento, confiar no Senhor. Em me vindo o temor, me vindo o medo, hei de confiar no Senhor. Que a nossa confiança esteja sempre única e exclusivamente no Senhor, o Deus eterno e todo-poderoso. Nos ajude e nos guie e nos guarde, Pai. Que a tua graça, que o teu amor, que o teu consolo, que o teu conforto, Pai, seja derramado sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada um que nos acompanha neste momento, aqueles que estão aqui presentes e que estão nos acompanhando também nos seus lares. Que o Senhor os abençoe e os guie, e que nós possamos aprender, vindo o temor, confiar sempre em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente, meus irmãos. Que Deus abençoe você.